Fala, meu aluno, minha aluna, de volta para mais um módulo de Medicina Legal. Ainda dentro da questão das perícias e dos peritos, dentro da legislação, nós estamos aqui, eu venho falando de alguns dispositivos, não todos, né? Até mesmo porque o tempo não é hábil aqui. Mas os principais, aqueles que você tem que ter mais atenção, os mais corriqueiros em prova, os mais capciosos, perigosos, que o examinador gosta, nós vamos tratando aqui, tá? Vem cá comigo, volta cá comigo no nosso slide. Diz o seguinte, olha o artigo 159 que diz, o exame de corpo de delito e outras perícias são realizados por perito oficial. São realizados por perito oficial. Entenda aqui, fique atento, porque ele diz o seguinte, perito oficial, ele não fala em peritos no plural, ele fala em perito. Perito oficial é um único, portador de diploma de curso superior. Então veja, quando se tratar de perito oficial é um, exige-se apenas um. Aí ele diz o seguinte no parágrafo 1º, na falta de perito oficial, na falta deste, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas. Veja que quando não é por perito oficial, é o chamado perito ad hoc, esse aqui que eu coloco essa observação, ó, esse é o perito ad hoc, é o perito nomeado, né, designado a ele. Ele é um perito, mas ele não é um perito que passou por concurso público, tomou posse, foi nomeado, não é isso, não fez juramento, tá bom? Portadoras de diploma de curso superior preferencialmente, não é obrigatoriamente. O examinador disse que é obrigatoriamente, está errado, é preferencialmente. Se eu digo, você gosta de sorvete de flocos, eu digo, bom, preferencialmente eu gosto, tenho preferência por ele, mas não é que obrigatoriamente eu só vou comer se tiver de flocos, mas a minha preferência é por sorvete de flocos, né? Então existe uma diferença, tá bom? Cuidado com isso. Agora, esse curso superior, ele tem que ter uma relação, uma correlação, né, na área específica dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. William, como assim, meu querido? Como é que um cara que é engenheiro mecânico, ele vai fazer um exame de corpo de delito, uma perícia numa pessoa que, num local de crime, um exame de corpo de delito, tá? Como é que pode isso? Não tem sentido. Agora, se um químico, um biólogo, um médico, um odontólogo naquela cidade ali, um médico que não é um médico legal, né, um médico patologista, aí sim tem relação com a perícia, com o corpo de delito, não tem? Tem sim. Então ele é um perito ad hoc, tem que ser 2, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, tá bom? Local em que não há perito oficial, ok? Perito ad hoc é no local que não há perito oficial, eu coloco isso aqui, tá bom? Eu quero que você se atente para a súmula 361. Porque essa súmula, ela está um pouco ultrapassada. Diz assim, ó, súmula 361 do STF. No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito. Moçada, no processo penal não é nulo o exame realizado por um só perito. Não foi isso que a gente viu aqui, ó? Esse aqui, para esse aqui não, para perito oficial não é nulo. Agora, é nulo para o perito nomeado, ad hoc, realizado por 2 pessoas, quando não há na ausência do perito oficial. Então, essa súmula 361 do STF somente é utilizada para perito o quê? Para perito ad hoc. Não é para perito oficial. Porque ele diz é nulo o exame realizado por um perito. Mas que perito? É o perito oficial aqui,
Não, é para o perito ad hoc. Então ela está... ela desassiste esse tipo de perito. Ela está ultrapassada para esse tipo de perito aqui, oficial. Somente para o ad hoc. Cuidado com isso. Isso pode ser uma questão de prova, tá bom? Ok? Vamos avançando. Artigo 160 do nosso Código Penal, Processual Penal, desculpem, Código Processual Penal. Bora lá. Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem. Minuciosamente o que examinarem. E responderão aos quesitos formulados, né? Nós vamos ver isso aqui, essa questão dos quesitos formulados, que ele é um ponto lá muito importante dos documentos médicos legais, dentro dos relatórios, do parecer médico legal, tá bom? Bora lá. O laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. O prazo da entrega do laudo é de 10 dias. O Ilami, esse prazo pode ser prorrogado? Pode, em casos excepcionais. Como assim? Perícia complexa, né? Fato complexo, né? Uma perícia complexa, por exemplo, né? Como um incêndio num estádio de futebol, né? Como, por exemplo, um local que teve um incêndio e teve várias vítimas, né? O que causou esse incêndio. Tudo bem? Beleza? Então, bora lá. Bora prosseguindo. Artigo 161 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora, né? Bora lá. As necrópsias médico-legais em caso de morte violenta apenas podem ser realizadas à luz do dia. Bora lá. Moçada, o examinador diz que as necrópsias médico-legais em caso de morte violenta apenas podem ser feitas à luz do dia. E aí, isso é verdade? Caso o examinador pergunte isso não é verdade, tá? Por quê? Porque a letra da lei é muito clara, pois qualquer exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e em qualquer hora, tá? As necrópsias médico-legais em caso de morte violenta apenas podem ser realizadas à luz do dia? Não. Tá? Pode ser a qualquer hora. Tudo bem? Cuidado com isso, não esqueça disso, tá bom? A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, ou que declararão no auto. William, a autópsia é o mesmo que necrópsia, é isso? Sim, sim. William, por qual motivo a autópsia será realizada pelo menos 6 horas após o óbito? Vem cá comigo na tela. Moçada, por que 6 horas, pelo menos? O nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. Décadas e décadas e décadas já passaram isso, né? Do século passado. Em 1941, vocês hão de convir comigo, você há de convir comigo, que não existia uma tecnologia que existe hoje. Equipamentos, treinamento, entendimento, tudo isso. Existe um período chamado período de incerteza de turdez. O que é isso? Esse é um período que tem que ser esperado pelo menos 6 horas para que se tenha o início da certeza de morte. Por quê? Porque você sabe que a morte ela não é um estado, a morte ela é um processo. Quando você cessa as suas funções vitais do seu corpo, elas não cessam todas de uma única vez. Elas vão cessando progressivamente.
ok? Isso nós vamos ver mais à frente lá nos fenômenos cadavéricos, abióticos, avitais, aqueles que são os consecutivos, né, avitais consecutivos, que são os mediatos, os imediatos, ok? Aí nós vamos para os fenômenos cadavéricos transformativos, mas para que se tenha certeza de morte, tem que ter pelo menos 6 horas. Isso daqui é o chamado período de incerteza de Turdes. Foi o estudioso, ele disse que nós temos que ter pelo menos 6 horas para que sim nós venhamos ter a certeza de que o óbito é certeza de óbito, que o óbito já é certo, ok? E principalmente porque não se tinha as tecnologias que se tem hoje. Então esperavam-se sim esse período de pelo menos 6 horas, ok? Beleza? Volta cá comigo no nosso slide. Volta cá comigo no nosso slide. Então bora lá. 6 horas porque nós temos um período chamado de período de incerteza de Turdes. Por conta do período de incerteza de Turdes. Tá bom? Tem um E, tá? No final. Turdes, tá bom? Ou seja, é o período dos sinais de morte, né? Período mínimo para que surjam os primeiros sinais de morte. Ou seja, porque não se tem ainda a certeza da morte. Ou seja, não se tinha tecnologia nesse período, tá? Ok? Então, você tome cuidado com isso. Observação. Não é 6 horas após a identificação do cadáver. Não é. Não é após a identificação do cadáver. O correto é 6 horas após o óbito. É 6 horas após o óbito. Não é a identificação do cadáver. O óbito, tá bom? 6 horas após o óbito. Por causa do chamado período de incerteza de Turdes, tá bom? Então você tome cuidado com isso. Vamos avançando. Artigo 67. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios. Desaparecido é algo que estava aparecido. Já existia, mas deixou de existir. A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Aí o examinador vai e coloca isso. Quando a prova testemunhal pode suprir o exame de corpo de delito? Quando é? Quando desaparecidos os vestígios. Quando desaparecido os vestígios. Os vestígios. Beleza? Ok. Cuidado para você não confundir isso, tá? Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, olha o que diz o artigo 68. Proceder-se-á a exame complementar. Veja que tem um primeiro exame e surge o exame complementar, né? Um segundo exame, por determinação da autoridade policial judiciária, de ofício a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Bora lá. William, como deve ser feito o exame de lesões corporais? Bom, quando a pessoa ficar incapacitada, por exemplo, por mais de 30 dias, ele fará o primeiro exame. No caso, por exemplo, de uma natureza grave. Tá? E após 30 dias, primeiro exame, né? Como no caso, primeiro exame.
no caso de uma lesão corporal grave, né? Por exemplo, a pessoa fica incapacitada num período de 30 dias, aí ele faz o primeiro exame de corpo de delito. E após 30 dias, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer um novo exame para comprovar realmente a sua incapacidade para as ocupações habituais. Ou seja, é um exame complementar. Por determinação, o exame complementar, ó, por determinação da autoridade policial ou judiciária. Tá bom? Não esqueçam disso. Tá? Beleza? Vamos avançando. Então aqui você tem que entender isso. Aí no segundo momento é o exame complementar. Beleza? Ok? Ele complementa, né? Ele traz a certeza que o sujeito, por exemplo, realmente está incapacitado para realizar suas atividades. Ok? Bora nós. O perito, nomeado pela autoridade, será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, salvo escusa atendível. Willamy, o perito pode se recusar, aquele que foi nomeado? Não, ele não poderá, sob pena de multa. Não, sob pena de multa. Então ele não poderá se recusar, não é verdade? E também ele coloca aqui, parágrafo único, por equiparação, incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, não comparecer no dia e local designados para o exame, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Perito, ele realiza esse laudo, tá? Ok? Que é o relatório. Bora lá, avançando? No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar sua condução. Sim, é possível sim. A condução coercitiva do perito, tá? É possível sim a sua condução coercitiva, tá? Bora nós. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Repito, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Está correto, né? A prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, mas apenas quando for desaparecidos os vestígios. Tá bom? Questão de número 2. O laudo pericial será elaborado no prazo de 15 dias. Está errado, né? O laudo pericial ele poderá ser elaborado, ele terá que ser elaborado no prazo máximo de 10 dias. Podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais? Sim, eu até falei, né? Em casos complexos, por exemplo, né? Em casos complexos, aí sim ele poderá, tá? O laudo pericial poderá ser prorrogado nessas situações, ok? Beleza? Isso está errado. Moçada, vem cá comigo. Nós agora entramos num tema interessantíssimo. Ele é um tema querido pelas bancas examinadoras. É um tema que cai bastante. Por quê? Porque esse tema é um tema chamado documentos médicos legais. Documentos são aquilo que poderá ser utilizado, é aquilo formalizado, redigido, e que poderá ser utilizado a serviço do procedimento investigatório e também a serviço da justiça. Não é verdade? Isso é o documento médico legal. Essa é a característica que existe comum entre todos eles. Eu separei vários documentos médicos legais. Às vezes o sujeito está ali e te apresenta 3, 4 documentos médicos legais, mas eu te apresento aqui 7, em torno de 7 documentos médicos legais. Entre eles, atestado, prontuário, relatório,
parecer médico legal, o relatório que tem 2 espécies, como sendo, ele pode se apresentar como sendo laudo alto, tá? A questão do atestado de óbito. Então você vai ter que ficar atento a isso, porque isso pode se cair em prova e vem sendo cobrado em prova. Tema importante. Então, vem cá comigo. Eu coloco aqui alguns, ó, os principais que eu considero. Os documentos médicos legais mais cobrados pelas bancas examinadoras. Quais são, Willam? Nós temos as notificações, nós temos os atestados, nós temos os prontuários, tá? Nós temos os prontuários, nós temos os relatórios, nós temos os pareceres, nós temos o depoimento oral e a declaração de óbito. E nós temos também a declaração de óbito. Willam, qual é o primeiro que nós vamos ver? O primeiro que nós vamos ver são as notificações. Como é que é isso, Willam? Notificação. Notificação, o que é notificação, Willam? Me explique melhor o que é uma notificação. Notificação está relacionado ao seguinte, ó, são comunicações compulsórias, feitas pelos médicos, às autoridades competentes, competentes, tá? Acerca de determinado fato profissional, acerca de determinado fato profissional. Ok. Willam, doença de notificação compulsória é aquela doença que, quando o médico a recebe, atende determinado paciente portador dessa doença, o médico, obrigatoriamente notificar as autoridades sanitárias, não é? Sim. Mas para quê? Quais são os fins? Ora, primeiro, fins de tratamentos, controles epidemiológicos. É por esse motivo. É por isso que ele tem que notificar. Imagine você, Covid-19, o sujeito recebe o primeiro, segundo, e aí não notifica. Ele não avisa as autoridades competentes que aquilo ali é estranho, aqueles sintomas são incomuns, são atípicos. Então isso tem um controle epidemiológico e para fins de tratamentos, tá bom? Willam, me dá exemplos aí de doenças que devem ser comunicadas compulsoriamente. Deve haver essas notificações mais comuns que são cobradas em provas. Bora lá, escrevam exemplos. Doenças infecto-contagiosas. Infecto-contagiosas, tá? Doenças do trabalho, né? Ok? Doenças no trabalho. Do trabalho. Que mais? A questão de morte encefálica para fins de transplantes médicos. Morte encefálica, né?
falência do encéfalo para fins de transplantes, tá? De doação de órgãos, lesão corporal, né? Lesão corporal causadas pela atuação de pessoa, tá bom? Ok? Ou seja, qualquer tipo de violência atendido na rede pública e privada, beleza? Então essas são as doenças mais comuns, que tem que ter a notificação compulsória. Ou seja, principalmente que você tem que entender para fins epidemiológicos e contagiosos, né? Infecto-contagiosos, né? William, o uso de drogas é um fato de notificação compulsória? O uso de drogas, né, que se encontra lá no artigo 28 do Código, da Lei de Drogas, desculpem, né? A Lei 11.343. Usar droga não é crime, né? Como assim, William? Claro que é crime. Não. Lá no tipo penal, no artigo 28 da Lei de Drogas, não diz que usar droga é crime. Não existe esse verbo, usar. Mas portar droga para consumo pessoal é crime. Tá? Então, só te atentando para isso, fazendo esse link aqui, que eu sei que você estuda para carreiras policiais, não existe o crime de usar droga. Você pode chegar para um policial e dizer assim, polícia aí, eu fumei um baseado maior da minha vida, acabei de fumar. Ele não vai poder fazer nada. Porque o uso de droga não é crime. Agora, o sujeito que porta droga para consumo, ele traz consigo, né? Como diz lá, os verbos do tipo penal, né? É um verbo plurinuclear, né? Que tem vários verbos que compõem o tipo penal, tá? Não é um único verbo. São várias condutas. São vários verbos nucleares. Por isso é um crime de conduta plurinuclear, tá? Tipo penal misto alternativo de conduta variada, assim também chamado, tá bom? Então, usar drogas do artigo 28, e outra coisa, tá? Não houve descriminalização, tá? Não houve despenalização, o que houve foi uma descarcerização. Eu vejo muito aluno cometer esse erro. Professor, houve uma despenalização. Claro que o examinador, ele chama de despenalização, né? Mas, na verdade, ele tem que chamar de descarcerização. Porque pena ainda é. Ainda tem pena lá, ainda tem crime lá. É uma decisão que se arrasta no STF há anos, do plenário, né? Que eles não resolveram ainda julgar isso. Então, o que houve foi uma descarcerização, ou seja, o sujeito que é encontrado portando drogas para consumo pessoal, ele não poderá ficar em cárcere, segregado, preso, tá bom? Beleza? Não esqueçam disso. É porque na época o ministro Sepúlveda Pertence, quando ele foi o relator desse julgado, ele se enganou, né? Ao invés dele dizer descarcerização, ele falou despenalização, aí causou uma confusão, né? Beleza? O uso de drogas é um fato de notificação compulsório, William? Não, hoje não mais. No passado, sim. Hoje, não mais. Não mais. Nos dias atuais. Tá bom? Beleza? William, então o sujeito chegou lá com uma parada cardíaca quase por conta de uso de cocaína, né? Cocaína. Ele e o médico atendendo esse sujeito vai ter que notificar compulsoriamente? Não. Não vai ter que avisar as autoridades sanitárias, não. Tá certo? Beleza? Cuidado só com isso. William, o médico estaria quebrando o sigilo na hora de realizar a notificação de uma doença? Será que... Porque o médico ele tem um dever de sigilo, não tem? Tem, ele tem um dever de sigilo.
Mas se esse médico ele não comunica, pode ser que ele esteja cometendo um crime do artigo 269, não pode? Código Penal? Que é, no caso, o crime de omissão de notificação compulsória. Olha aí. Se ele é para notificar e ele não notifica, ele pode estar cometendo esse crime, não pode? Pode sim. Mas, por outro lado, ele tem a ética médica. E a ética médica se encontra no artigo 73 do Código de Ética Médica, que é a questão do sigilo médico. Aí surge a pergunta: na hora de revelar o diagnóstico de uma doença, a autoridade competente. Então, William, o médico estaria quebrando esse sigilo, caso ele notifique? Não. Ele não estará quebrando o sigilo. Por quê? Porque se ele não notificar algo que tem que ser notificado, ele estará cometendo o crime de omissão de notificação compulsória do artigo 269 do Código Penal, não é verdade? Então, bora lá. Em quais hipóteses? Por que ele não comete esse crime? Por que ele pode estar notificando, quebrando o sigilo profissional e ele não cometer nenhuma infração administrativa? Por quê? Bom, primeiro porque se houver o consentimento, se houver o consentimento por escrito do paciente. Por escrito do paciente, beleza? Segundo motivo, segunda hipótese, por justa causa, né? É de justa causa, é justa causa. Não é verdade? Não é justa causa? Ou motivo justo, assim também chamado? Ele não está fazendo isso por um motivo justo, não está? Tá. Terceiro, é o chamado dever legal. Então é por conta disso que, caso, ainda que o médico ele tenha o dever de sigilo profissional, caso ele notifique, ele não estará quebrando, violando o Código de Ética Médica. Tudo bem? Beleza? Nós estamos aqui, eu separei alguns documentos médicos legais. E estes documentos que eu separei, em torno de 7 documentos, são aqueles que têm uma maior possibilidade, uma maior abrangência de cair na tua prova. Eu não escolhi apenas 3 ou 4 documentos, eu escolhi em torno aí de 7 documentos médicos legais. Passando por notificações compulsórias, passando por atestado, prontuário, relatório, parecer médico legal, depoimento oral, ok? Vamos lá, vem cá comigo na nossa tela, vem cá comigo no nosso slide de conteúdo, porque o negócio aqui é conteúdo, beleza? Estamos ainda dentro do documento médico legal, talvez mais conhecido por todos, que é o atestado. E eu disse para vocês, no bloco anterior, que atestado é um documento particular. Atestado é um documento particular que, de declaração pura e simples, de um fato médico verídico e suas possíveis consequências, normalmente feito a pedido do paciente ou responsáveis, tá? O atestado, ele é interessante porque ele pode ser feito por qualquer médico, basta que esse médico tenha seu registro no CRM, né? Tenha seu registro no Conselho Regional de Medicina, né? Ao qual eles tenham representatividade, beleza? O atestado, ele tem classificações. E nós vamos aqui ver a primeira das classificações. William, quais? Classificação do atestado quanto à finalidade. Ele pode ser o quê? Administrativo, pessoal. Serve ao interesse
O administrativo é quando ele serve ao interesse do serviço público, do serviço ou servidor público, tá? Servidor público, ok? E o judiciário, William, quando ele é dado por solicitação da justiça, quando é dado por solicitação da justiça. Beleza? William, vamos prosseguindo, vamos avançando. Ele é oficioso quando dado no interesse de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Jurídicas de direito privado. De direito privado. William, existe uma classificação quanto ao conteúdo do atestado? Sim. Ele pode ser idôneo. William, idôneo é aquele ético e verdadeiro. É o atestado ético e verdadeiro. Ele pode ser gracioso? Sim. O atestado gracioso é também chamado de atestado complacente. Também chamado de atestado complacente, tá? E de favor. Ele não é exatamente, ele é antiético, tá? Mas não é necessariamente, criminalmente, ele não é necessariamente falso criminalmente, esse atestado, ok? Ele é apenas antiético, mas é um atestado que tem como sinônimo complacência, ele é complacente, e ele é o chamado de favor, né? O quebra-galho, tá? O atestado imprudente é o atestado realizado de forma descuidada, né? É aquele atestado incompleto, que não é feito dentro dos parâmetros, assim como o Conselho Federal de Medicina determina, tá? E nós temos também um atestado falso. E este aqui é o atestado que realmente aqui, sob o ponto de vista criminal, que configura o crime, né? Configura o crime. Que crime? Do artigo 302 do nosso Código Penal, né? Falsidade de atestado, tá? É esse o crime, né? Falsidade ideológica, né? Um tipo de falsidade ideológica, tá? É o crime de falsidade de atestado médico. É uma espécie de falsificação documental, tá? É considerado, assim, uma falsidade documental. Beleza? Vamos avançando. William, como é que deve ser a revelação do diagnóstico no atestado? Essa revelação, o sujeito quando for revelar o diagnóstico no atestado, não deve ser feito de forma direta no atestado, por extenso ou por meio da CID. Não é.
Não é para ser feita essa revelação sem a autorização do paciente. O William, ele tem o dever de manter o sigilo, não tem? Sim, ele tem o dever de manter o sigilo, o médico, tá? E ele só poderá revelar esse diagnóstico no atestado se for por meio de autorização do paciente, tá? Expressa e por escrito. Essa autorização tem que ser expressa e por escrito do paciente. Então quer dizer que o paciente ele não pode ter a sua doença revelada no atestado, por meio do atestado? Não. Porque caso ele faça isso, ele estará violando o sigilo profissional, tá? Ele estará violando o sigilo profissional. Colocar o diagnóstico no atestado por extenso ou por meio da CID, ambos significam revelar o diagnóstico, tá? Então, colocar por meio por extenso, ou por meio da CID, o que é CID? É a Classificação Internacional de Doenças, tá? Sem a autorização, do paciente, isso nada mais é do que caracteriza violação do sigilo profissional, né? E o médico, ele não pode romper e violar o sigilo profissional, tá bom? O médico ele não pode romper, violar o sigilo profissional. Apenas se for por escrito, cuidado com isso, e por expressa autorização do paciente, e tem que ser por escrito, tá? O diagnóstico por extenso, por escrito, por expressa autorização do paciente. Caso contrário, ele estará violando o sigilo profissional, o código de ética médica, tá? E revelar isso por extenso ou por meio da Classificação Internacional de Doenças, o CID, isso é, sim, romper, violar o sigilo profissional, tá bom? Então, cuidado com isso. Vamos para um próximo documento médico legal, o chamado prontuário. O prontuário é um conjunto de documentos, tá? Padronizados e ordenados. É um conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde são registrados todos os cuidados, onde são registrados todos os cuidados profissionais prestados ao paciente, pela clínica, pelo médico, que representa o hospital
que representa o hospital, a instituição, né? Ou consultórios. Tá? Ou, resumindo, as instituições de saúde. Quem tem o dever de guarda do prontuário é a clínica e o hospital. Tome cuidado com isso. É a clínica e o hospital. Não necessariamente a pessoa do médico, tá? Mas em si é a clínica e o hospital. Tudo bem? Beleza? Vamos avançando. Moçada, o Código de Ética Médica estabelece que é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente para atender ordem judicial ou para sua defesa, né? Sua própria defesa. Bora lá. Resumindo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, em que situações pode o médico entregar cópias do prontuário? William, você colocou aqui o artigo 89. Vem cá comigo. Você colocou aqui... Vem cá comigo na tela. Você colocou aqui o artigo 89 do Código de Ética Médica, né? Eu preciso ler isso para eu fazer minha prova? Não. Mas eu preciso te apresentar aqui, de uma maneira resumida, quais as exceções em que poderá ser concedido cópias do prontuário. Existem algumas. Bora lá? Vem cá comigo. Eu falei aqui de algumas exceções em que o prontuário ele pode ser, né, pessoal? Entregue. Coloquei o artigo 89, 90. Em que situações? Quando autorizado, bora lá? Quando autorizado por escrito, né? Autorizado por escrito, né? Pelo paciente, tá? 2. Quando para atender a ordem judicial, né? Para atender a ordem judicial. 3. Quando solicitado pelo seu conselho representativo, né? Não é verdade? Qual é o conselho representativo do médico? CRM, né? Ele pode solicitar, não pode? E quando e para sua própria defesa, né, pessoal? Quando ele deverá usar para sua própria defesa. Então, bora lá. É vedado a entrega de cópias do prontuário desse documento médico legal. Ele é um documento próprio do médico, ao qual a instituição, o consultório, clínica, hospital, tem um dever de guarda, né? Tem um dever de sigilo. Não necessariamente o médico, foi o que eu disse. Mas existem situações que é possível. Ele diz aqui, salvo, olha aqui, ó, salvo, né? Eu circulei aí. Quanto que poderá ser concedido cópias do prontuário? Porque o prontuário ele pode subsidiar uma defesa de um médico, né? Pode ser uma prova documental de uma vítima de um erro médico, então ela pode solicitar por justiça. Quando o médico também for utilizado para sua própria defesa, né? Quando autorizado por escrito pelo paciente, né? Para atender uma ordem judicial e quando solicitado pelo seu conselho representativo, tá bom? Tudo bem assim? Vamos avançando. Assinale
assinale a alternativa incorreta referente aos documentos médico-legais. Vamos resolver uma questão aqui, né? O termo legal refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei. B. São documentos que podem ser utilizados quando o médico ou cirurgião dentista emite um esclarecimento à justiça sobre um assunto de sua competência. Correto. Quanto à sua procedência, podem ser classificados em oficial ou oficioso. Também está correto, né? Quanto à sua finalidade, podem ser classificados em administrativo ou oficial. Está correto, não está? Quanto à sua finalidade. Quanto à sua finalidade, ele pode ser classificado em administrativo ou oficial. Está correto. Quanto ao conteúdo, somente podem ser verdadeiros. Bom, parece que ele aqui quis dizer indiretamente, falar aqui sobre o atestado, né? E o atestado, quanto ao conteúdo, ele somente não pode ser verdadeiros, não. Eles podem ser também idôneos, eles podem ser o gracioso, né? O imprudente, e não só o verdadeiro, que é o chamado ético, tá? O documento médico-legal aqui, ele colocou intrínseco na questão, subentende-se que ele fala aqui do atestado, né, pessoal? Então, a opção correta aqui é a letra E. Porque o termo legal refere-se a tudo que é relativo ou está em conformidade com a lei, tá verdadeiro, beleza? Ok? Vamos avançando. Questão 2. Assinale a alternativa correta em relação aos documentos médico-legais. Atestados oficiosos compreendem todos os documentos emitidos por um órgão oficial. Atestados oficiosos. Bora lá, né? Vamos deixar essa aqui de molho por enquanto. O parecer médico-legal é constituído de todas as partes do relatório. Tá errado. O parecer médico-legal, ele tem um elemento a menos do que o relatório. Nós vamos ver isso mais à frente. O parecer não é uma peça técnica científica. É sim, né, pessoal? Atestados administrativos são os produzidos por interesse da justiça. Tá errado, né? O parecer técnico tem uma abrangência mais restrita que o laudo. O parecer técnico tem uma abrangência mais restrita que o laudo. Vamos voltar aqui para a letra A. Atestados oficiosos compreendem todos os documentos emitidos por um órgão oficial. Não, não. Atestados oficiosos são aqueles que servem ao interesse do servidor, né? De pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tá? E a letra E? Vamos voltar aqui na letra E. O parecer técnico tem uma abrangência mais restrita que o laudo. É verdade. O parecer técnico, ele tem uma abrangência mais restrita que o laudo. Por quê? Porque o parecer, ele vai discutir algo que já foi colhido. Ele não vai mais lidar com colheita de elementos, de achados, vestígios, diferente do que ocorre com o laudo. Porque o laudo ele é um relatório. E o relatório, o laudo em forma de relatório, ele é realizado no momento que está ocorrendo o crime, no local de crime. Enquanto que o parecer técnico, ele só vai surgir quando há divergência dos achados, né? Ok? Ele não tem a chamada descrição. É diferente do laudo. O laudo, ele tem a descrição. Por quê? Porque ele é realizado no momento do crime, no local do crime, que ocorre após o crime, pelo perito. Enquanto que o parecer técnico, ele é mais restrito, porque ele vai aparecer somente quando há divergências do que foi encontrado no laudo.
Tudo bem? Essa é a diferença. É por isso que o parecer técnico, ele não tem, o parecerista, ele não trabalha com a descrição, ele só trabalha com a discussão. Tudo bem? É diferente, ok? Portanto, é o gabarito, é a letra E da questão 2, tá bom? Moçada, nós agora vamos trabalhar exatamente em cima de algo chamado relatório. O relatório, ele é o documento médico legal por excelência, ó. É o documento médico. Eu costumo dizer isso, legal, por excelência. Por que, William? Porque ele é o mais importante. Ele é o mais vital, certo? O relatório é quando o perito criminal, ele chega ao local e ele vai fazer o ver e reportar, o visto e referido, o chamado visum ad repertum. Ele vai descrever de maneira minuciosa tudo aquilo que foi encontrado, todos os achados, todos os vestígios, e ele vai relatar aquilo ali. Certo? Beleza? Então vem cá comigo. O relatório é o documento médico legal por excelência. Ele é a descrição minuciosa de uma perícia. De uma perícia. É ele. A fim de responder a autoridade policial ou judiciária. A autoridade policial ou judiciária. Tá? Judiciária. Tudo bem? Então você, cuidado com isso, tá? Beleza? William, é por meio do relatório que o médico legista vai expor de forma objetiva porque ele viu o que ele viu na perícia, né? Tudo que ele viu na perícia. O relatório ele é dividido em duas. Ele é gênero, o relatório é gênero. E ele tem duas espécies, não é verdade? Sim, ele tem o laudo e ele tem o auto. O laudo é quando o relatório é redigido, é quando o relatório é redigido pelo próprio perito. Pelo próprio perito. Após terminada a perícia. Após concluída a perícia. E o auto é um tipo de relatório. Um tipo de relatório. A um escrivão. Olha aí, ó. Ditado a um escrivão de polícia durante a realização do exame na presença de testemunhas, tá? De testemunhas. Vem cá comigo na tela. Até breve. Tchau, tchau.